Café Virtual. Apresentação: Regina Helena. Um programa da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Seja muito bem-vindo ao Café Virtual. Espero que você esteja bem, com saúde, com alegria, com muita paz no teu coração. E hoje eu gostaria de conversar com você sobre o tema café. Eu tenho aula para todas as classes da escola dominical, desde o berçário até para os adultos, né? E durante muitos anos eu dei aula para as crianças. E eu ensinava o versículo que está lá em Lucas, capítulo 10, versículo 27, que é o seguinte: a isso ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. E eu ensinava para eles: olha, nós temos que amar a Deus com café. Coração, alma, força e entendimento. Café. Então, eles guardavam, né? E daí nos concursos eles acertavam, todos felizes, né? Porque Deus, Ele nos anima, Ele nos sustenta, né? E eu contava a historinha do café, que eu já comentei com vocês, e é muito bom, e a gente tem que amar o Senhor, nosso Deus, assim. E teve um rei que fez isso. Lá em 2 Reis, capítulo 23, versículo 25, conta a história de um rei que viveu por volta de 640, 600 antes de Cristo, o rei Josias. E ele amou a Deus assim. Antes dele, não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro igual. Olha que fantástico! Josias amava o Senhor de todo o coração, de toda a alma, com toda a sua força. E quem foi Josias? Lá em 2 Crônicas 33, 34, também conta bastante sobre a história de Josias. Josias foi neto de um rei maligno chamado Manassés. Manassés foi terrível, ele queimou seus próprios filhos. Ele fez tanta coisa terrível e ele foi levado cativo, prisioneiro para a Babilônia. E lá na Babilônia ele caiu a ficha e ele pediu perdão. E Deus, no seu amor, na sua misericórdia incompreensível, né? Ele perdoou Manassés, e Manassés foi libertado lá da Babilônia e voltou para Jerusalém. E Manassés, ele teve um filho chamado Amon. Esse filho chamado Amon, ele foi um rei somente por 2 anos. Caramba, esse filho viu o seu pai Manassés aprontar, ele viu seu pai pedir perdão, ser libertado lá do cativeiro, e ele só aprontou nesses 2 anos. Ele aprontou e ele foi morto pelos seus servos, ele reinou só 2 anos. E ele foi morto pelos seus servos, e daí o seu filho Josias passou a reinar no seu lugar como rei de Judá. Ele tinha 8 anos de idade, Josias, quando foi coroado o rei. Então, Manassés era seu avô, era mau, se converteu a Deus, Deus o libertou do cativeiro da Babilônia. O seu pai, Amon, foi terrível, foi morto pelos seus servos. E ele assume, nesse momento, que está uma baderna, uma situação muito complicada. E esse rapaz, ele decide fazer o que é reto. Lá em 2 Crônicas 34 diz assim: tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda.
No 8º ano de seu reinado, ele tinha então 16 anos, ele começou a buscar a Deus, né, o Deus de Davi, seu pai. Então aqui coloca que no 8º ano do seu reinado, sendo ainda jovem, um jovencinho de 16 anos, que lindo, passou a buscar ao Senhor, e ele quebrou os altares a outros deuses, ele purificou a Judá e a Jerusalém, e conta-se que ele começou a promover uma reforma no templo. E quando o templo estava sendo reformado, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor que tinha sido perdido. Olha só, conta-se que Josias ele foi muito influenciado por 3 profetas, pela profetisa Ulta e pelos profetas Sofonias e Jeremias. Ele promoveu uma grande reforma na religiosa e ele encontrou o livro da lei. O que eu aprendo com Josias? Primeiro, eu aprendo que o meu futuro, o meu compromisso com Deus, a minha história, não depende da minha genética. A genética pode afetar, né, o teu índice glicêmico, pode afetar teu colesterol, teus problemas cardíacos, mas não a sua vida interior. Ela depende de você. Repetir os erros dos pais é decisão pessoal, você pode ou não fazê-lo. E Josias decidiu fazer diferente. Ele fez o que era reto e ele mudou a história do seu povo. Que coisa mais bonita que aconteceu. Enquanto ele viveu, está lá em 2 Crônicas 34, 33. O povo não se desviou de seguir a Deus, o Senhor Deus. Então ele interferiu, ele afetou a vida daqueles que conviviam com ele. É outra coisa que eu aprendo, né? É quando a nossa vida respinga em todo mundo. O que você faz respinga, né? Nas pessoas que estão em volta de você. Ele impactou a geração, ele deixou um legado digno, uma nova visão, uma nova história. Que coisa maravilhosa. E ele, então, ele soube escolher. Ele não foi afetado, corrompido pelo poder, pela riqueza, apesar de ser tão jovencinho ainda. Ele soube escolher amar, obedecer a Deus, os princípios de Deus, né? Tem muita gente que tem tanta ganância e que prioriza isso. Josias não, ele podia ter, ele era rei, poderoso, rico, mas ele prioriza servir a Deus. Tem uma lenda de uma mulher que entrou numa caverna cheia de ouro e ela estava com o seu filhinho no colo e ela recebeu a seguinte instrução: você pode pegar o ouro que você quiser durante 5 minutos, daí as portas serão fechadas, né? E o aviso terminava assim: não esqueça do principal. E ela começou então, pôs a criança do lado assim no chão e começou a catar ouro, catar. Quando ela viu que o sinal que ia fechar a caverna, ela estava toda lotada com os braços cheios de ouro, então ela sai da caverna e a porta da caverna se abre e ela deixa o seu principal, que é o seu filho. Ah, meus amados, às vezes na nossa vida a gente tem feito isso. A gente tem priorizado coisas que não são importantes, que são fúteis, que são irrisórias, catando um ativismo que pode afastar a gente das nossas convicções, dos princípios de Deus, daquilo que realmente importa. Quais têm sido as suas prioridades hoje? Como você tem usado o seu tempo? O essencial, o principal, não são os resultados que a gente obtém, aquela nossa atividade, né, intensa. O principal é o nosso caráter. É como nós somos na presença de Deus. Josias fez uma reforma no templo. E quando ele faz uma reforma, ele acha o livro da lei. Muita gente. E a gente tem que cuidar para não perder o livro, a palavra no nosso coração. Tem lares que têm 20, 30 Bíblias, Novos Testamentos, mas a palavra se perdeu no seu coração. Muitos perderam a palavra.
Lá em Oséias, capítulo 4, versículo 6, diz assim: meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Qual é o jeitão daquele que perdeu a palavra, perdeu a sintonia com Deus? Quando vem as lutas, ao invés de orar, de entregar, de aquietar, né, de dormir em paz, porque sabe que Deus está cuidando. Não, a pessoa tem insônia, ela sofre, ela se angustia, porque perdeu a palavra no seu coração. A pessoa que perdeu a palavra no seu coração, quando vem aquelas alegrias, aquelas conquistas, o sucesso, não agradece. A pessoa acha que é ela que conseguiu, foi mérito próprio, e cheio de vaidade, cheio de arrogância, né? Fica rotando coisas que não foram ela, não foi mérito dela, e sim Deus que deu. Aquela pessoa que perdeu a palavra no seu coração, quando tem decisões, fica ansioso, fica angustiado, não busca orientação de Deus. Não pensa, né? O que eu estou fazendo, minhas decisões, os princípios de Deus, a minha decisão afeta os princípios de Deus que eu devo ter no meu coração? Não. A pessoa, então, quando tem que tomar decisões, não é orientado pela palavra e se dá mal, né? Vai pro brejo, né? Porque, às vezes, suas decisões se consideram mentiras, falcatruas, corrupções. Então, quando nós perdemos a palavra do nosso coração, misericórdia. Se você perdeu, vamos nos arrepender, vamos voltar a Ele, vamos buscar a Deus e falar: Senhor, eu quero de volta. Foi isso que esse Josias fez. Lá em 2 Crônicas 34, 19, ele ouve a palavra da lei, ele rasga suas vestes e fala: Deus deve estar muito enfurecido conosco, porque nossos pais não guardaram as palavras do Senhor, nós estamos fazendo tudo errado. A palavra, quando ela entra no nosso coração, ela vai mostrando o pecado, ela vai direcionando a nossa história. Como nós precisamos, né, da palavra no nosso coração, de clamar. Está faltando choro, às vezes, na nossa vida, nas nossas igrejas. Choro de arrependimento, de confissão, de tristeza pelo pecado, né? Muita gente está vivendo naquela euforia, né, de se estar bem, de conquistar, de fazer, de acontecer. Mas Deus, Ele está mais interessado no meu caráter, no seu caráter, do que na nossa atividade, no nosso desempenho. Um caráter, né, que busca a santidade, um caráter que rejeita o pecado, um caráter que entristece quando vê o pecado, um caráter que ama a Deus acima de todas as coisas. Um caráter que ama a Deus com o coração, com a alma, com a nossa força, com o nosso entendimento, com a nossa compreensão. Que nós possamos aprender com Josias, que fez diferença na sua geração. Que eu possa ser bênção e você também. Como nós temos sido para as pessoas que convivem conosco. Temos sido bons amigos. O bom amigo é aquele que leva o outro mais perto de Deus. Que nós possamos pensar na nossa vida aquilo que nós estamos priorizando e nos voltarmos a Deus. E a Josias, ele se voltou ao Senhor. E conta-se que a sorte dele foi mudada, a sorte do povo foi mudada. Ele teve uma vida de paz, o povo teve uma vida de paz, e os seus olhos não viram o mal. E ele deixou um legado extraordinário. Conta-se que Jeremias, o grande profeta Jeremias, fez uma canção quando o rei Josias morreu. Que nós possamos também na nossa vida buscarmos a Deus, amarmos a Deus, os seus princípios, né? Quando nós pecarmos, temos tristeza pelo pecado, chorarmos, clamarmos a Deus pelo perdão. Temos então sensibilidade, sintonia com Deus, uma visão nova, um foco novo, e amarmos o nosso Deus com toda a nosso coração, alma, força e entendimento, e buscarmos os seus princípios com todo o nosso coração, com toda a nossa prioridade. Que
Que Deus e a sua palavra sejam prioridades na minha e na sua vida. E daí nós teremos uma vida que vale a pena, nós não desperdiçaremos a nossa vida. A exemplo do rei Josias, e deixaremos realmente um legado maravilhoso, um legado digno de filho de Deus. Oh, meu Deus, eu quero muito isso para a minha vida. Você também. Que nós tenhamos uma semana que a gente possa estar buscando mais o nosso Deus, pedindo perdão, buscando a vontade dele em todo o tempo, nos convertendo, né, nas nossas atitudes, no nosso caráter, dia após dia. Amém? Um grande abraço para você e até a próxima, se Deus quiser. Fiquem com Deus, você e a sua casa. Amém?